Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. O programa a seguir é uma produção independente. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes e toda a região. No ar, mais um programa Esporte Entre Amigos. Com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira, Ronaldo Alves, Chico Ferenc, Nailton Santana e na técnica Gabriel Santana. Hoje, 5 de setembro de 2024, hoje é o dia da Amazônia. 5 de setembro, dia da Amazônia. E daqui a pouco, tudo que foi de notícias no mundo internacional, nacional e da nossa região, sempre destacando. Dia 12, é quinta-feira, né? Pela Copa do Brasil, lá no Maracanã, Rio de Janeiro. Vitória se preparando para encarar a equipe do Atlético de Goiás. Jogo de 6 pontos. Enfim, a bruxa tá solta na seleção brasileira. Ontem foi o jogador Pedro e hoje o Militão. A bruxa tá solta na seleção brasileira. Boa noite, meu amigo. Zezito Oliveira. Boa noite, Galego. Boa noite, galera da minha querida Berimbau. Boa noite, bancada aqui, o Gabriel. Boa noite também ao nosso grande amigo que não está aqui, mas faz parte da nossa equipe, o Ronaldo Alves. E vamos aqui hoje, praticamente fim de semana, com a rodada do campeonato aí, já fim de semana chegando, rodada do campeonato brasileiro, correndo por aí, campeonatos por todo o Brasil ou por todo o país. E vamos começar aqui, galera, falando aqui, o próximo adversário do Bahia é um jogo decisivo da Copa do Brasil. O Flamengo recebeu notícia altamente negativa por parte da CBF. O centroavante Pedro sofreu uma grande lesão em treinamento da seleção brasileira. E após os exames realizados, o centroavante teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ou seja, ele só volta a jogar na temporada de 2025. Ele havia ficado fora do jogo do Bahia devido a uma lesão muscular, recuperou-se e foi para a seleção, onde, portanto, sofreu uma das contusões mais graves. Mesmo disputando a titularidade na seleção brasileira, o jogador seria titular contra o Bahia na partida de volta no Maracanã na próxima quinta-feira. E sem ele, a tendência é que Gabigol seja preparado fisicamente para assumir o posto de centroavante da equipe do Flamengo. O efeito da comparação também, Nico Azevedo, que é o atleta do Bahia, também sofreu aqui outra lesão, mas isso aqui já é outro assunto. Mais tarde, daqui a pouco, nós começaremos a falar sobre isso. Mas o Flamengo sofre, galera, uma grande baixa, que é o jogador Gabigol. É o Pedro, né? O Pedro, que diga. É o Pedro. Uma pena, né? A gente pedia tanto aqui a convocação do Pedro na seleção brasileira. E ele, o Dorival mesmo falou que ia contar com ele, ia ser o atacante titular da seleção no jogo de quarta-feira. É um cara de referência, de área, é um cara, tecnicamente, um centroavante bom. E aí, né, sai de uma contusão muscular e entrou agora em outra seríssima que deixa o cara fora do Brasileirão e me parece só volta no segundo semestre de 2025. É uma pena, né, e o Flamengo já comunica aqui, informa que o atleta Pedro já se encontra no Rio de Janeiro. O atacante foi avaliado pelo Departamento Médico Rubro-Negro e aguarda a definição da data para a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
Né? O Galego, vou fazer uma pergunta aqui a você, e aí o torcedor também pode questionar essa situação. E na falta do Pedro e do Gabigol, quem você convocaria para a seleção brasileira nessa posição? O Gabigol, ele tá no Flamengo, né? O Gabigol tá no Flamengo, tá se cuidando, se preparando fisicamente, mas na falta do Pedro hoje na seleção brasileira, que já foi convocado o menino João Pedro, que eu não conheço. Hoje, se estivesse bem fisicamente, era o Hulk. Eu acho que o Hulk tá sendo injustiçado, desde aquela vez que ele tava bem no Campeonato Brasileiro, artilheiro e tudo, foi injustiçado na seleção brasileira. Eu acho que hoje, centroavante, que você me diz assim, é o 9 hoje no Brasil. Eu só tenho 2 aí, que é o Pedro e o Hulk, né? Eu não vejo outro atacante. O Rony não é lá essas cola toda. Não é nível de seleção, eu não acredito. Não é nível de seleção brasileira. Não. O Paulinho também, né? Não tá em uma boa temporada. Eu acho que o Hulk, se tivesse condições, eu acho que ele já votou, né? Votou já de contusão e tal. Por que não o Hulk? Eu, na minha opinião, no lugar do Pedro, adaptação para retornar ainda. Mas ele já retornou, se não me engano, no jogo, teve o último jogo aí, que ele retornou. Eu vou me atualizar aqui bem. Eu, na minha opinião, eu levaria o Hulk, mas o Hulk não tá bem fisicamente. Ele contratou, né? Convocou o João Pedro e agora ver o que é que vai acontecer aí. Me parece que vai mudar a estrutura, vai colocar o Hendrick de centroavante de novo. Quem? O Rodrigues, né, de centroavante. Então o Gabriel tá me passando aqui. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas na minha opinião, o Zezito, o centroavante hoje era o Hulk. E por conta da lesão no joelho, o Pedro deve ficar de fora por até 10 meses. Sendo assim, o atleta retorna ao futebol no meio de 2025. Por isso o Flamengo busca alternativa. Você já falou aí, pode ser o Gabigol, mas ninguém sabe se o Gabigol tá empolgado mesmo, né? Atualmente Gabigol, Carlinhos, Bruno Henrique conseguem jogar como centroavante no Flamengo. O camisa 99, no entanto, ainda se recupera de lesão muscular. A expectativa é que o atleta retorne aos gramados diante do Bahia no dia 12 de setembro, né? Que a partida acontece 21h45, horário de Brasília, no Maracanã. Jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. Desse modo, a coluna do Fla traz a transmissão mais rubro-negra da internet. Isso aqui é jogo que vai ser transmitido ao vivo lá pela coluna do Fla. Enfim, São Pedro só agora no segundo semestre de 2025, Zezito. Uma pena. Perde a seleção brasileira, perde o Flamengo e perde o torcedor brasileiro, que vai deixar de ver o Pedro jogando praticamente durante um ano. E a bruxa tá solta na seleção, viu, galera? Outro jogador também que foi cortado da seleção é Éder Militão. Ele não estará à disposição da seleção brasileira contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Militão teve uma pequena lesão muscular diagnosticado na coxa direita. O zagueiro relatou uma dor na última quarta-feira, passou por exames para confirmar a lesão. E Marquinhos entrará no time. Não, essa aqui já é outra notícia, não tem nada a ver com Éder Militão. Mas é mais um desfalque para a seleção brasileira, o zagueiro Éder Militão. Éder Militão, complicadíssimo, né? A bruxa tá solta na seleção brasileira. Bruxa solta, situação não tá boa, mas acredito nos meninos, nesses meninos que estão aí talentosos, né? Qualidade, sem sombra de dúvida, tem. E vamos ver, né? Sexta-feira, o Brasil tem que ganhar o jogo. Não adianta, tem que superar essas contusões aí e partir para cima do Equador e ganhar a equipe equatoriana. 18h12, confirmado. Aí o torcedor o quê, galego? A situação dramática de Luan, ele mesmo, né, gera repercussão no Grêmio. É aquele mesmo Luan. Isso, Luan. Aquele é um pouco isso. Um dos grandes ídolos recentes do Grêmio e protagonista em conquista como a Copa do Brasil, a Copa Libertadores e a Recopa Sul-Americana entre 2016 e 2017, vive uma fase difícil em sua carreira. Após alcançar o auge no tricolor gaúcho, o jogador não conseguiu manter o mesmo nível de desempenho nos anos seguintes. Em 2020, né, a situação dramática aqui do Luan deixou o Grêmio para se juntar ao Corinthians
mas sua passagem pelo clube paulista foi marcada por uma queda acentuada, novamente sem clube. Em 2024, Luan foi contratado pelo Vitória, mas sua passagem pelo clube baiano foi curta e ele se viu novamente sem contrato. Aos 31 anos, o jogador enfrenta uma situação dramática, sem conseguir fechar com nenhuma equipe em 2 janelas de transferências consecutivas. Para um atleta que já foi considerado o melhor jogador da América, a situação atual é surpreendente e preocupante. É a situação do Luan. A gente torce muito pelo atleta, mas é um fator extracampo. A gente tem, bate aqui. É um cara que tem que ter um tratamento especial. Tem que saber do Luan. Luan, você quer jogar bola? Você quer voltar? Você é um cara ainda jovem. Foi o rei da América. Mas seu problema é isso aqui. Quer fazer um tratamento? Vambora. Só depende de você. Depende única e exclusivamente do atleta. Agora, claro e evidente, pelo histórico do atleta, time nenhum vai contratar o Luan. Nenhum. Já contrata sabendo. Porque o cara, ele não quer mudança. Quando a pessoa não quer mudança, meu irmão, procurar uma igreja primeiramente. Procurar Deus. Para que Deus possa mudar a tua vida. Porque o que vê aí é o Luan, Tem essa questão dele, fora os vícios, fora dele, de campo. E aí complica uma situação de um cara que eu vi jogar, quando tava no auge, cracaço de bola. O Luan era o cara como se fosse o Neymar na época. O cara, a estrela do time do Grêmio era o Luan. Então hoje ganhou ouro na seleção brasileira, enfim. Então só depende do atleta, né, Zezito? Com certeza. E a seleção brasileira se apresentou na última segunda-feira lá em Curitiba para os jogos contra o Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. E o técnico Dorival Júnior tem pelo menos uma dúvida na escalação. Dorival não terá nem Rafinha e nem Savinho à sua disposição. Rafinha estará suspenso contra o Equador e ficou fora. Savinho foi cortado após lesão. E sem a dupla que atuou pelo lado direito da Copa América, o técnico busca um substituto e tem várias opções. Polivalente tem Rodrigues e Lucas Moura que jogam por ali, assim como os especialistas, que é Luiz Henrique e Estevão, que prefere a ponta direita. Então o Dorival Júnior tem bastante desfalques ou dúvidas para a escalação da seleção brasileira no próximo jogo contra a equipe do Equador. E ontem falamos aqui sobre jogadores que estão à disposição aí, Jogadores livres no mercado. Será que cabe no seu time? Vamos ver alguns aqui. Nomes como Sérgio Ramos, Memphis Depay, Anthony Martial estão sem contrato e podem reforçar qualquer equipe. Apesar do encerramento da janela de transferência no futebol brasileiro ter acontecido na segunda-feira, os times da Série A ainda podem se reforçar com jogadores vindo de outros países. Nomes como os de Sérgio Ramos, o Memphis Depay, Anthony Martial e Rafinha Alcântara encabeçam, porque o site também aqui erra, viu? Encabeçam a numerosa lista, eles botam outro nome totalmente diferente, de atletas livres no mercado. O fenômeno de atletas vindos do mercado internacional para equipes brasileiras tem se tornado cada vez mais comuns nos últimos anos. O uruguaio Luiz Soares e o dinamarquês Brighton White, ambos contratados pelo Grêmio, são exemplos mais atuais da tendência. Em 2014, o argentino Nicolás Otamendi deixou o futebol espanhol e reforçou o Atlético Mineiro. 10 anos depois, nomes conhecidos na Europa ainda podem ser contratados por equipes brasileiras. O regulamento da CBF prevê que jogadores sem contrato vigentes com clubes podem ser inscritos para a disputa do Brasileirão até o dia 9 de setembro. Poderão substituir no máximo 8 atletas até o dia 20 deste mês. Dentre os anteriormente inscritos, além de poderem atuar na competição nacional, as novas contratações poderão jogar nas competições continentais. Para as equipes envolvidas nas quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana, a Conmebol permite que clubes façam até 3 alterações
em suas listas iniciais até o dia 3 de setembro. Para as semis, 3 mudanças podem ser feitas até o dia 18 de outubro. Algumas listas aqui, já falamos do Sérgio Ramos, do Emerson Depay, o Rafinha Alcântara, o Anthony Martial, o André Gomes, volante de ex-Everton, também está aí. Andrés Rabiot, meia da Juventus, Cedric Soares, lateral direito do Arsenal, muita gente de fora, né? Del Rey, atacante do ex-Tottenham. João Pedro Galvão, atacante ex-Grêmio e Bolonha. É esse João Pedro Galvão? Não, né? Ex-Grêmio, isso aqui é outro. Tem que estar no Grêmio. Então, vários atletas estão aqui. Mário Fernandes, Fiuk, muitos aí estrangeiros. Muitos estrangeiros é o que tem. Será que vale a pena pegar um cara desse? O cara estiver bem, de forma fisicamente, em forma, para poder vir para um Bahia, para um Vitória, sei lá, para qualquer um clube. Cabe no seu clube esses atletas? Não sei. Então, Bahia e Vitória, se eu não me engano, vai ter que ficar com quem tem aí. Dia 9 já tá perto, né, Zezito? Com certeza. E aqui, galera, vamos falar aqui do nosso Fluminense de Feira, viu? De volta ao Fluminense após um período de empréstimo para o CRB, o atacante João Neto se apresentou na última terça-feira no centro de treinamento Carlos Castilho. O moleque de Xerém, de apenas 21 anos de idade, se juntou ao grupo para participar da atividade comandada pelo técnico Mano Menezes. O atleta celebrou a nova chance de defender o tricolor após retornar com mais experiência. Segundo ele, fica muito feliz com o retorno. E o João Neto retorna ao Fluminense com importante bagagem adquirida lá no clube de Alagoas. Por lá, ele foi destaque, marcou 2 gols na final da Copa do Nordeste diante do Fortaleza. E agora espera somar ao elenco tricolor para os próximos desafios que terá pela frente. Então, galera, o jogador está retornando à equipe do Fluminense. 18h21, tem comercial, Gabriel? Tem comercial. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já. Aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho.
Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewatch 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha para Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. Conceito Engenharia, assessoria e consultoria em segurança do trabalho. Engenheira responsável Jorgiana Chile, CREA número 051685897, dígito 1. Na Conceito Engenharia, acreditamos que a segurança é a base para o sucesso de qualquer empreendimento. Proteja seus colaboradores, evite acidentes e alcance resultados sustentáveis. Entre em contato e construa um futuro mais seguro. Ligue agora e contrate os serviços da Conceito Engenharia. Telewatch é o 75999629940. É agora ou nunca. Chega de procurar os móveis que você tanto quer. Oferecemos descontos especiais no cartão de crédito e parcelamos em condições que cabem no seu bolso. Venha e faça seu cartão de crédito Decássia Visa e saia comprando na hora. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 7531999508. Adicione nosso Instagram, @DecássiaBerimbau, ou visite nossa loja na Praça Benjamin Costa, número 21. Decássia Móveis e Conforto. Chegou em Berimbau o Laboratório Master Vida, o laboratório do povo, para você e sua família. Precisa de resultados? Conte conosco. Seu diagnóstico é nossa prioridade. Oferecemos resultados rápidos e confiáveis para a sua saúde, com tecnologia avançada para cuidar de você e sua família. Realizamos todos os exames laboratoriais, incluindo hemograma, glicemia, beta-HCG com resultados em até 2 horas após a coleta, teste do pezinho e coleta domiciliar. Só ligar e agendar seus exames no conforto do seu lar. E para você, amigo caminhoneiro, realizamos exame toxicológico. Visite-nos na Avenida Getúlio Vargas, 53, Galeria Flash Digital, Centro de Conceição do Jacuípe. Laboratório Master Vida, o laboratório do povo. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu de volta às 18 horas 27 minutos aqui em Conceição do Jacuípe, 18h27. Mandar um abraço ao meu amigo Zeca do Fumo. Alô, Zeca do Fumo aí na Rua do Fogo, no distrito de Humildes. Ele e a sua esposa, Pro Florenice, aquele abraço. Você aí, Paulo, cantor e compositor também, sintonizado na 89.9 Rádio Mix Bahia. Programação estourada, nave mãe, a número 1 de toda a região aí do Recôncavo Baiano. Ela, só dá ela. Alô, meu amigo Formiguinha. Aquele abraço, Carlos Rosa, aqui em Berimbau. Um abraço, Carlos Rosa. Um abraço, meu amigo Balde Humildes. Alô, Bal, Cid Pio. Aquele abraço, meu amigo Godofredo aí no Bal Terraço, na Rua do Fogo. Alô, minha amiga Regina, do Bar da Regina. Meu amigo Guna. Sariguê, né? Sariga, aí no Genésio, né? Na Rua do Cajueiro, no distrito de Humildes. Meu amigo João Agripino, aquele abraço. 18h28, Pedro Lima.
desembarca no Rio de Janeiro para apresentação em São Januário. O lateral direito Pedro Lima está de volta ao Brasil e se apresentará em São Januário. Mas calma, que a revelação do Sport não será reforço do Vasco para a sequência da temporada. Acontece que o jogador de apenas 18 anos foi um dos convocados por Ramon Menezes para se reapresentar à seleção brasileira sub-20 em 2 amistosos. O Brasil sub-20 vai encarar a seleção do México em 2 partidas amistosas que acontecerão nesta quinta-feira e no domingo em São Januário. As 2 partidas servirão de preparação para a equipe que disputará o Sul-Americano sub-20 em janeiro do próximo ano. A competição será disputada no Peru e a seleção de Ramon Menezes tenta defender o título, já que conquistou a edição 2023 de forma invicta. Pedro Lima vem se destacando em time da Premier League. A revelação do Sport vem tendo seus momentos de glória no Wolverhampton clube que disputa a Premier League. Ele conseguiu se destacar nos amistosos da pré-temporada e, apesar de ainda não ter feito sua estreia oficial no campeonato inglês, conseguiu estrear oficialmente pelo seu novo clube na Carabao Cup, Copa da Liga Inglesa. Então tá aí Pedro Lima, ex-lateral direito da equipe do Sport, né? Se apresenta aí a seleção sub-20, a seleção de Ramon Menezes, Zezito. E o técnico Léo Condé, que foi demitido do Vitória, ele tem feito um ótimo trabalho no comando da equipe do Ceará. E com a sua chegada, o Vozão deixou a parte de baixo da tabela e já ocupa a 6ª posição no Campeonato Brasileiro da Série B, onde a equipe cearense balançou as redes em 10 jogos e passando em branco somente na derrota de 1-0 diante do Santos. No Castelão, Léo Condé, que trabalhou um pouco mais de um ano no Rubro Negro Baiano e foi demitido no mês de maio. E também para o Vasco por 2-1 pelo placar no Vasco, lá em São Januário. Então o Léo Condé, ele depois que foi demitido pelo Vitória, ele virou destaque, galera, no comando da equipe do Ceará. O Léo Condé, né, ele tem essas virtudes aí de fazer bons trabalhos nas equipes que comanda. Prova disso que... Ele que foi o pivô dessa decadência do Vitória aí, porque depois da dimensão com certeza dele, o Vitória desabou pela ribanceira e tá aí lutando para sair da zona do rebaixamento. Com certeza, né? Então ele faz bons trabalhos e a gente torce para o Léo Condé. Quem sabe futuramente não possa vir a treinar o Vitória. 18h31, falar agora do Bahia! Falar do esquadrão, falar daqui do Bahia! Bahia, minha porreta! Bahia dá sequência à preparação visando decisão contra o Flamengo. A quinta-feira foi de trabalho para o Bahia durante o turno da manhã. Os atletas tricolores deram continuidade à preparação visando o jogo decisivo contra o Flamengo na próxima semana. As atividades do dia foram iniciadas com uma palestra sobre doping, conduzida por Fernando Solera. Logo após, o elenco passou por uma ativação na academia, orientada pelo preparador físico Danilo Augusto. Em campo, a primeira parte do treinamento foi focada em tática coletiva. Em seguida, o grupo foi dividido em 2, defensores e atacantes. Além disso, os volantes zagueiros e laterais trabalharam o posicionamento sob a supervisão do técnico Rogério Ceni, enquanto os atacantes e meias, sob o comando do auxiliar Charles Herbert, realizaram exercícios específicos de finalização. No departamento médico, o atacante Biel continuou seu tratamento, enquanto o volante Nico Acevedo fez um trabalho físico separado. O Bahia volta a treinar nesta sexta-feira no CT Evaristo de Macedo. Então tá aí o Bahia se preparando para enfrentar a equipe do Flamengo. Vai ter tempo para isso, né? Tá tendo tempo para se preparar, ou pelo menos relaxar a musculatura dos atletas. Estão cansados, né? Nitidamente, claro, evidente. Não são robôs, não são de ferro. Isso aí acontece, né? Porque os caras sentem. A temporada é grande e o Campeonato Brasileiro é um campeonato bastante disputado, qualificado, onde os jogadores, né, têm essa dificuldade. Ninguém é de ferro para sustentar um campeonato do primeiro ao último jogo da competição, que termina em dezembro, Zezinho. Com certeza, e a equipe do Bahia
apresentou 2 novos jogadores na janela de transferência de julho e setembro. E mesmo com o baixo número de contratações, foi um dos clubes que mais investiram no mercado, entre os clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. E um levantamento promovido por um canal de TV mostra que os 20 clubes da Série A movimentaram no mercado nacional mais de 1 bilhão, gastos em contratação dividido por 102 jogadores. E o Bahia aparece mais uma vez, no top 5 dos mais gastadores do futebol brasileiro, como já vem ocorrendo desde 2023, com investimentos jamais vistos na história do clube no período anterior à SAF. A equipe do Bahia teria investido uma quantia de 68,2 milhões na janela, contabilizando a aquisição de Lúcio Rodrigues no câmbio desse momento, cujo valor do dólar é mais alto quando o clube fez o anúncio do jogador. Então, entre as equipes que mais gastaram aqui no futebol brasileiro, nós temos aqui o Botafogo, depois do Bahia, que está em 8º lugar, com 8 reforços, que gastou a quantia de 233 milhões. Depois vem o Cruzeiro, que contratou 7 reforços com uma quantia de 176 milhões. O Flamengo, que contratou 4 reforços também, 137 milhões. O Palmeiras contratou 3 reforços com 112 milhões gastos. O Bahia foi 2 reforços, só nesses 2 reforços foram gastos 68 milhões. O Grêmio contratou 6 reforços com a quantia de 53 milhões. O Atlético Mineiro, 5 reforços, com também 53 milhões. O Internacional, também 5 reforços com 51 milhões. Fluminense, com 7 reforços, com valor de 48 milhões. E o Corinthians, com 7 reforços e gastou 36 milhões. Então o Bahia aqui, o Flamengo, em primeiro lugar está a equipe do Botafogo, que mais investiu no campeonato, em atletas, em reforços, e o Bahia se encontra em 5º lugar aqui na lista dos clubes mais gastadores do futebol brasileiro. Muita grana, todos aí que safam, né? As equipes que mais investiram aí na competição, muita grana tem aí, né? Mas o orçamento, né? Para o orçamento esse ano já ficou curto, o Rogério Ceni falou, foi bem claro, não vai contratar praticamente ninguém e tem que respeitar um orçamento. Às vezes é porque o clube é SAF, tem dinheiro, que tem que gastar toda hora. Não, tem um equilíbrio, né? Tem uma cota, tem uma situação, não ser um caso extraordinário, né? Mas não me parece ser o do Bahia, claro, é evidente, o torcedor quer que ganhe, quer que seu time ganhe em todo momento, mas existe uma situação de cautela, existe o limite, e o limite chegou, pelo menos para esse ano. Para o ano já é outro departamento, e aí sim o clube investirá mais. 18h36, Ademir defende esquema tático do Bahia e confia em virada na Copa do Brasil. O jogador Ademir, né? A questão do esquema é pautado em cima dos resultados. Quando você ganha, o jogo está tudo certo. Quando perde, as pessoas procuram defeitos. É manter a confiança no trabalho que tem sido feito desde o começo do ano. É o esquema que o Rogério tem feito desde a pré-temporada. Tem dado resultado. Nem todos os jogos as coisas saem como a gente imagina. É manter a confiança no trabalho para continuar bem no campeonato, disse o atleta. Apesar dos tropeços, o atacante mantém otimismo na classificação do Bahia na Copa do Brasil. O último jogo é uma lição para nós. São jogos grandes, principalmente o próximo. Temos que estar focados e dar o melhor. Mostrar nossa personalidade e força de vontade para crescer e colocar o Bahia na semifinal. Ademir afirmou que o grupo está preparado e treinando forte para o duelo da próxima semana. Buscar a classificação lá não vai ser fácil, estamos um gol atrás, mas acreditar que vamos conseguir o objetivo. Temos que focar em ganhar o jogo, aproveitar a oportunidade. Estamos treinando essa questão de melhorar a finalização e conseguir vencer o jogo, completou. É aquilo, Zezito e ouvintes. Aí você me faz uma pergunta, o Pedro machucou na seleção, foi cortado. É do Flamengo também, vai fazer falta também. Mas bota o Bruno Henrique vai e faz gol, que não é centroavante. Não é jogador então, da posição. A gente não pode chegar a uma conclusão sobre o Pedro Henrique, porque o Flamengo tem uma grande equipe e tem peças de reposição à altura. Então o Ademir tem que acreditar, como todos os torcedores do Bahia,
tem que acreditar na classificação do tricolor, sabendo que é difícil, mas não é impossível. O Bahia, primeiramente, ele não tem que trabalhar o psicólogo dos atletas e a preparação física. Dosar mais, né? Alguma coisa tem que ser feita aí para não puxar muito os atletas, porque a demanda dos atletas está sendo muito pesada. Agora, o Bahia tem uma missão muito difícil, que é poder desbancar a equipe do Flamengo e sair de lá com a classificação em pleno Maracanã, Zezito. Com certeza, eu também considero um jogo muito difícil. E, na verdade, pode ser que até surpreenda o torcedor com um resultado positivo que favoreça a equipe do Bahia, mas vai ter que jogar muito, porque está jogando com uma das melhores da equipe do futebol brasileiro. Enquanto o futebol tem pausa por conta da data FIFA, o Bahia, através da associação, será representado representado, deixa eu ver aqui a notícia direito, com outras modalidades dessa semana. Na próxima sexta-feira, o Esquadrão de Aço voltaria para a terceira rodada da Liga Nacional de Futebol. O Bahia enfrentará o atual campeão da Liga, o Botafogo, e a equipe tricolor inaugurou sua trajetória no futebol com 2 triunfos e está entre o líder da competição. E já na modalidade de 4 rodas, o Bahia será representado no próximo sábado na etapa de Rally da Bahia, que é o campeonato baiano Rally 4x4. Então, o Bahia, independente de futebol, está participando de outras atividades que faz parte do pessoal, que faz parte do seu elenco, de várias modalidades esportivas de que faz parte. E com o departamento médico cheio, o Flamengo ganhou mais um problemão para a reta final da temporada. O atacante Pedro sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante o treino da seleção brasileira e só deve retornar aos gramados em 9 a 10 meses. O camisa 9 tinha voltado de lesão recentemente e convocado para a seleção brasileira nas eliminatórias. Além de Pedro, o Flamengo tem outros 7 jogadores no departamento médico: Cebolinha, Vina, Gabigol, Arrascaeta, Michael de la Cruz e Léo Pereira. Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles e Vina lesionou o ligamento cruzado anterior e menisco do joelho direito e a tíbia da perna direita. Eles só voltam em 2025. Porém, para o próximo jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, o Flamengo pode ter os retornos de Gabigol, Arrascaeta e Léo Pereira. O meia de la Cruz, que lesionou a posterior da coxa direita na vitória em cima do Bahia na Arena Fonte Nova, também deve se recuperar a tempo. Então tá aí, né? Nada mais, nada menos de Arrascaeta, Gabigol e Léo Pereira. E ainda poderá ter o de la Cruz. Então é aquilo. Flamengo é forte, né? É favorito. Não sou eu que estou falando, o próprio Rogério Ceni, né, falou no primeiro jogo que o Flamengo era favorito para passar de fase. Então eu tenho que assinar embaixo. O Flamengo é favorito, sim, né, e já ganhou a primeira partida dentro da casa do adversário e vai jogar dentro de casa, né, jogando a pressão para o Esquadrão, que vai ter que sair para o jogo para fazer o gol. Então, na minha opinião, é isso que a imprensa, né, não sou eu e nem o Rogério tá falando, mas a imprensa lá do sul do país, ela comenta e fala que o Flamengo é favorito, claro e evidente, com todo respeito ao Esquadrão Baiano. 18 horas, 42 minutos, tem comercial? Tem comercial. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe.
Hotel Coruja. Suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. Conceito Engenharia, assessoria e consultoria em segurança do trabalho. Engenheira responsável Jorgeana Chile, CREA número 051685897, dígito 1. Na Conceito Engenharia, acreditamos que a segurança é a base para o sucesso de qualquer empreendimento. Proteja seus colaboradores, evite acidentes e alcance resultados sustentáveis. Entre em contato e construa um futuro mais seguro. Ligue agora e contrate os serviços da Conceito Engenharia. Telewhats é o 75999629940. Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu, de volta às 18 horas 47 minutos aqui em Birimbau, 18h47, venha ele. Zezito Oliveira. E o meia Gabriel Santiago, que estava emprestado à equipe do ABC, lá do Rio Grande do Norte, foi reintegrado ao elenco, comandado pelo técnico Thiago Carpini. O jogador participou das atividades na última quinta-feira e fica à disposição para a sequência da temporada. Ele disputou 13 jogos pelo ABC com apenas um gol marcado. O jogador de 24 anos tem um contrato com o Rubro Negro até 2026. Gabriel Santiago de Oliveira chegou ao Vitória com 11 anos de idade após ser aprovado em Apeneira e foi eliminando etapas até chegar ao profissional. Em 2020, porém, sua ascensão foi precocemente interrompida por uma grave lesão no ligamento cruzado anterior e em março, durante um bavi pelo campeonato. Entre 2020 e 2021, ele fez apenas 8 jogos e retornou ao gramado. O retorno do gramado dele aconteceu em 2022, disputando 23 partidas e marcando apenas em um gol.
Em 2023 ele foi emprestado ao Náutico, a pedido do técnico Dado Cavalcante. E pelo Timbu foram 26 jogos com 5 gols marcados, antes de ser repassado ao Ponte Preta, onde atuou apenas 4 jogos e daí foi emprestado ao ABC e entrou em campo 3 vezes e marcou apenas um gol. Rapaz, o cara é novo, com 23 e parece que 23 anos, bastante corrido. Isso é uma prova que ele não vai trazer nada de vantagem para a equipe do Vitória. Marcou um gol Gabriel Santiago no CRB, né? Tava no CRB, ele emprestado ao CRB, 18h49. Jogo atrasado pode fazer o Vitória cair para vice-lanterna na Série A. Engraçado que quando se fala em divisão de base, aí os caras entram em desespero, porque não faz um trabalho, né? Um trabalho mais puxado, né, mais prolongado, um trabalho bem fixado mesmo, a divisão de base, porque dali é que vai sair novos atletas, novos talentos. Aí quando você vê o Itabuna fazendo uma grande participação com os jogadores do Vitória, é claro, é evidente, os caras vão lá, tira 3, 4 jogadores no desespero, né, porque tá ali na Série D, puxa ele lá, bota aqui na Série A, que vai dar resultado, mas não é assim, a gente sabe que não é assim. Trabalho não se faz assim. Tem um trabalho prolongado, né, trabalho de adaptação, tem tudo isso. Com certeza. Aí só porque o cara se destacou em uma competição em outro clube, não, manda pra cá e já querem jogar o cara na fogueira. Não é assim. Isso é que queima bastante jogadores jovens. Isso, Zezito, não pode botar a responsabilidade em cima da garotada. Eu deixaria os atletas lá, mesmo porque o Itabuna estava vivendo um bom momento naquele momento, né? E, por incrível que pareça, quando a diretoria do Vitória, pelo comandante Thiago Carpini, que é o treinador, ele chamou os atletas, a equipe do Itabuna caiu de produção na competição e foi eliminada na segunda fase. E aí traz esse menino aí que veio aí, o Gabriel Santiago, que não vai ser aproveitado, com certeza é isso aí, né? A gente sabe disso, e não vai ser a salvação da lavoura. Não adianta vir o cara, o time tá, vamos botar agora, não vai resolver. O que vai resolver a Vitória agora é o coração e a vontade para poder se superar e sair dessa situação. E jogo atrasado pode fazer o Vitória cair para a vice-liderança da Série A. O Campeonato Brasileiro da Série A tem muitos jogos atrasados a serem disputados por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Um deles será disputado nesta quinta-feira entre Cuiabá e Juventude, às 20 horas, na Arena Pantanal, válido pela 16ª rodada. Essa partida pode mexer com a posição do Sport Clube Vitória na tabela. Com 2 jogos a menos, o Cuiabá é o vice-lanterna, com 21 pontos. E se vencer, o Juventude chegará aos 24 pontos, assumindo o 18º lugar e jogando o Vitória na vice-liderança, atrás apenas do Atlético de Goiás com 18. Em caso de empate, o Dourado iguala a pontuação, mas não ultrapassa o Leão, pelo critério do número de vitórias. O time baiano é o 18º colocado com 22 pontos. Vale frisar que o Juventude, 14º colocado com 28 pontos, também é um concorrente direto contra o rebaixamento. Portanto, o melhor resultado para o Vitória nessa partida seria o empate, que manteria o Cuiabá atrás na tabela e não permitiria que o Juventude abrisse uma distância de 9 pontos. O Sport Clube Vitória volta a jogar no dia 14 de setembro, é um sábado, às 16 horas, diante do Atlético de Goiás, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. O duelo é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Torcedor do Vitória vai aí, né? É o campeonato do Thiago Carpini, é o campeonato do Vitória. Então, a expectativa desse jogo aí, que o Vitória luta contra esses adversários aí. Cuiabá, Juventude, Atlético de Goiás, enfim... Criciúma, que eu já falei aqui, é o campeonato do Vitória, vai ter que estar todo mundo atento. O torcedor do Vitória já está torcendo aí que o Cuiabá perca, mas o resultado bom, interessante, seria o empate, onde o Cuiabá não passaria o Vitória não cairia para vice-lanterna da competição, né, Zezito? E aí tem que jogar com o Atlético de Goiás, vai jogar para poder sair de lá com os 3 pontos, que só interessa a vitória contra o Atlético. E visando o duelo contra o Atlético de Goiás, o elenco do Sport Clube Vitória realizou na manhã dessa quinta-feira mais um treino lá no CT Manuel Ponte Tanajura. E as atividades físicas foram voltadas mais para a parte técnica, com ênfase para a finalização em treino específico com o zagueiro. E após a avaliação fisiológica, os jogadores fizeram um pré-treino com exercício de mobilidade na academia,
de musculação. No campo 2, o aquecimento aplicado pelo preparador físico Caio Grilli e, na sequência, os trabalhos técnicos. Primeiros jogos em espaço reduzido para citar a marcação e a posse de bola. E no segundo momento, o técnico Thiago Carpini usou uma parte do campo, Bebeto Gamas, que é o nome do lado do espaço, e realizou um trabalho específico com o zagueiro Bruno Uni, Wagner Leonardo, Neres e Edu, objetivando a técnica de marcação e o posicionamento defensivo e também antecipação aérea. Na outra parte do gramado, o assistente técnico Estepa Dijan comandou um treino para criar a situação de finalizações em bolas cruzadas e rasteira pelo alto. Então, o Vitória fez uma preparação hoje, já visando o próximo compromisso galego, que é lá em contra o Atlético de Goiás, lá em Goiânia, que é um time ruim, difícil de se ganhar dentro de casa, viu? Tem que aprimorar aí a defesa, né? Aí faz o quê, galego? Vai botar quem? 10 zagueiros pra jogar, pra não tomar gol? Tem que ajustar, treinar. O nome é trabalho. Trabalho, mais trabalho, pra ajustar essa defesa do Vitória, que é a defesa mais vazada, uma das mais vazadas, junto com o Atlético de Goiás na competição. 18h54, o Oswaldo admite drama com Vitória no Z4, mas evita pensar em queda. Não quero passar por isso. Aos 37 anos, o atacante Oswaldo já vivenciou de tudo um pouco ao longo da carreira, como profissional da bola. Campeão estadual, nacional e internacional, o jogador também foi convocado para a seleção brasileira. Contudo, ele também carrega momentos ruins, com 2 rebaixamentos, situações que ele sabe muito bem a sensação e que não quer voltar a sentir em 2024 com Vitória. O rubro-negro não vence há 4 rodadas, 3 derrotas e um empate. Está no 18º lugar, a 5 pontos da primeira equipe fora da degola. Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, Oswaldo garantiu que não pensa em rebaixamento e mostrou confiança na volta por cima. A gente não pensa nisso. Eu vivo muito o Vitória desde que cheguei. Aprendi a amar o Vitória. Minha família também, não quero nem imaginar a dor que posso sentir caso a gente caia. Mas acho que a gente tem condições de sair dessa situação. Oswaldo, inclusive, garante que será uma surpresa muito grande terminar a competição entre os 4 últimos colocados e amargar a queda para a segunda divisão. Por isso, diz que é preciso ter calma e trabalhar sério nessa reta final do Brasileirão. Para mim, vai ser um choque muito grande e eu não quero passar por isso. Sei da grandeza do clube, uma diretoria que vem trabalhando sério para manter o Vitória na elite. O quanto a gente puder fazer, vai fazer. É passar tranquilidade e trabalho. Quando tiver oportunidades, dar o melhor para sair dessa situação. Então o Oswaldo está com medo. Ele sabe que é um choque. Ele sabe que as críticas, a pressão vai ser muita em cima do elenco. E principalmente dele, jogador experiente, que é cobrado. Né? E não é isso que o Oswaldo e nem a nação rubro-negra quer. Seria uma catástrofe, um vexame. Vitória, que foi o campeão da segunda divisão, retornar e ser rebaixado logo depois, Zezito. E o Vitória, rapaz, que todos pensavam que depois do acesso da Série A do Campeonato Brasileiro, queria melhorar, mas entrou para disputar a não queda, para voltar, o não retorno para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E agora, para acabar de fazer igual o torcedor fala, acabar de arregaçar tudo, tem 2 jogos com 2 equipes que são ruins de jogar, que é a equipe do Juventude, e tem o outro jogo é contra quem, galera? Parece que é Juventude e... Pega o Atlético e o Juventude, o Atlético de Goiás e o Juventude, que são 2 equipes difíceis de se ganhar. Então o Vitória, eu acredito que a essa altura, eu acredito que o Vitória não vai voltar mais para a Série A do Campeonato Brasileiro, viu? Vamos criar uma expectativa positiva com o Vitória. A gente sabe que é difícil, né? O Campeonato Brasileiro é complicado, mas a gente tem que dar um crédito a esse elenco e também a diretoria, porque não, que se esforçaram. Só que eles pensavam uma coisa, né? E estão vendo outra, principalmente em contratações tipo a de Luan e a do Thiago Mota.
Mota, que não deram resultado. Jean Mota, eu tô me confundindo aqui com o contratações caras, jogadores caros que não deram resultado nenhum. E ainda né? as brigas que tiveram aí de indisciplina, Dudu, Rodrigo Andrade, que vinham bem no time, 2 xerifes ali, estavam bem, mas indisciplina, ninguém bota, que passa a mão na cabeça de ninguém. Está precisando de fazer uma reestruturação na sua diretoria e no seu elenco também. Com certeza, 18 horas e 58 minutos, né? Que pena, chegamos ao final do nosso programa. Queremos aqui agradecer a audiência de todos vocês. Muito boa noite a todos e até amanhã, se Deus permitir. Agradecer a audiência de todos vocês e dizer que amanhã estaremos aqui com mais um programa Esporte Entre Amigos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite, Berimbau. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.